Now, this business of Dad's, think you can handle it for him? It shouldn't be too tough. Really? I would have thought a case like that took a little effort. Not too much. What will your first step be? The usual one. I didn't know there was a usual Oh, one. sure there is. It comes complete with diagrams on page 47 of How to Be a Detective in 10 Easy Lessons, correspondence school textbook, and your father offered me a drink. You must have read another one on how to be a comedian. Hear what I said about the drink? I'm quite serious, Mr. Marlowe. My I father's said your not. Help father- yourself. Olá galera, começa agora o episódio 89 do podcast Filmes Clássicos. Chegamos aí com esse episódio onde trataremos os filmes de Humphrey Bogart e Lauren Bacall juntos. Bogart e Bacall formaram aí um dos casais mais famosos de Hollywood, tanto na tela, quanto na vida real, quando tiveram juntos aí a partir de 1945 até o final dos dias de Humphrey Bogart. Juntos eles fizeram 4 filmes e estaremos discutindo esses filmes aqui. A gente começa aí com Aventura na Martinica, de 1945. Depois a gente vai para A Beira do Abismo, de 1946. Esses dois foram dirigidos por Howard Hawks. Em seguida a gente vai de Prisioneiro do Passado, filme de 1947, dirigido por Delmer Davis. E fechando aí o nosso episódio, a gente trata de Paixões e Fúria, filme do John Huston, realizado em 1948. Para celebrar o nosso episódio do casal, a gente vai fazer uma promoção e distribuir um DVD de Uma Aventura na Martinica. Esse, na verdade, é um presente de um ouvinte nosso para você. Foi o Marcelo Cordeiro aí que doou alguns DVDs para a gente realizar promoções. Valeu, Marcelo, por contribuir aqui com o episódio. E para participar dessa promoção é simples, você vai entrar lá na nossa página no Facebook, Podcast Filmes Clássicos, vai pegar o post desse episódio que tem lá e você vai compartilhar esse post colocando a seguinte hashtag: Jogo da Velha Podcast Filmes Clássicos, tudo junto, sem acento. Então a gente vai identificar que você quer participar dessa promoção aqui e a gente vai enviar para o seu e-mail um quiz que terá aí perguntas sobre casal e sobre os filmes que a gente vai discutir aqui nesse episódio. Então você vai lá, responde, se você for o primeiro, você vai receber em casa, de graça, o DVD do filme Uma Aventura na Martinica. Tranquilo? Participe lá! Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. A gente também está no Facebook, a gente tem uma página lá e também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um perfil na Filmou, um canal no YouTube chamado Podcast Filmes Clássicos, onde postamos também os episódios. E a gente tem também um perfil na loja do iTunes, que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a se manter. You've forgotten one thing. Me. What's wrong with you? Nothing you can't fix. Bom, galera, hoje a gente vai fazer um podcast aí um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo, A gente geralmente focava em ou biografias de diretores, ou então filmes isolados, às vezes trinca de filmes e tal. Mas hoje a gente vem aí de filmes de um casal especificamente, Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Para fazer esse podcast hoje comigo aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, nós temos Rafael Amaral, fala de Jundiaí, beleza, Rafael? Opa, tudo bem, beleza, e vocês? Tudo tranquilo, seja bem-vindo mais uma vez. Rafael do blog palavrasdecinema.com, não é isso? É isso mesmo.
E eu agradeço mais uma vez o convite de vocês. Beleza. Sempre bem-vindo aqui. E falando de Blumenau, como sempre, Alexandre Cataldo. Fala, Alexandre. Tudo bom, Fred? E aí, Rafael, bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite. Com certeza, eu agradeço. Vamos aí cair dentro dos filmes, mas antes, como a gente vai falar aqui do casal Bogart e Bacall, tentar dar uma biografia rapidinha aí, primeiro do Humphrey Bogart, depois Lauren Bacall, e a gente começa a entrar nos filmes propriamente ditos aí, os 4 filmes que eles fizeram juntos, né? O Humphrey Bogart teria nascido no dia de Natal, 25 de dezembro de 1899, no Brooklyn, apesar de que isso é meio que um mistério, porque tinha sempre uma lenda aí dizendo que, na verdade, isso foi a Warner, né, o estúdio Warner, que tinha criado esse mito de que ele tinha nascido no dia de Natal, 25 de dezembro. Muita gente achava que ele tinha nascido um pouco depois, em janeiro de 1900, apesar de que documentos da época apontarem mesmo para ele ter nascido em algum dia de dezembro. Então fica esse mistériozinho aí. Mas o fato é que o nome dele, né, Humphrey de Forest Bogart, esse Humphrey veio do sobrenome da mãe, algo até meio diferente, né? Que o nome da mãe dele era Maud Humphrey. O pai era Belmont de Forest Bogart, então ficou Humphrey de Forest Bogart. Os pais deles tinham uma certa condição, a mãe era de família rica, o pai também tinha uma certa fortuna ali, então ele não passou necessidades quando criança, foi tranquilo. Dizem que a vida artística dele começou realmente em casa, né? A mãe dele gostava de desenhar, fazia pinturas e tal, e há muita gente que diz que ele começou a posar, né? O primeiro trabalho de ator, entre aspas, foi meio que representar, fazer poses, né? Servir como modelo para a mãe fazer desenhos, né? Tem até uma... Acho que a mãe dele chegou a fazer um desenho para agora eu não lembro o que especificamente era, mas para algum produto, né? Para um marketing, e desenhou ele nesse sketch lá, e ele até, assim, a foto dele, né, o desenho dele circulou assim pelos Estados Unidos bem, então o pessoal reconhecia o garoto e tal. É até engraçado, né, se pensar no Bogart como um cara de uma família rica, né? Dá pra dizer assim, uma família rica, ele estudou em boas escolas, aquela Trinity School, que é renomada lá de Nova York. Que é top, dizer, né? E a gente associa ele, os papéis dele principalmente a outro estilo, né? Nunca fez papéis assim de high society, coisas do tipo de magnatas, enfim. Nada muito parecido, né? Mais um cara pé no chão, povão mesmo. Com posicionamentos políticos, mais de até flertando com a esquerda, né? Não chegou a ser propriamente de esquerda oficialmente, mas aquela coisa. Mas para americano eu acho que era bem esquerda. Mas o fato é que os pais aí queriam que ele fosse um cirurgião, né? Mas ele acabou que não foi bem na faculdade, inclusive ele foi expulso, se eu não me engano, de 2 faculdades, e aí já meio que ficou claro para os pais que o destino dele seria outro. Ele, assim, era um cara que necessitava de disciplina, né, de um controle, e acabou que a Marinha, ele se alistou na Marinha, e a Marinha acabou dando para ele essa disciplina, né. Ele chegou a servir no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, num navio chamado USS Leviathan, e dizem que durante a passagem nesse navio é que ele teria cortado o lábio dele e ficado com aquela célebre cicatriz, né, pelo qual ele é conhecido. A história dizia que um prisioneiro de guerra teria dado um soco na boca dele, né? Esse prisioneiro estava com algemas, então a algema acabou partindo o lábio dele. Mas o David Niven, o ator, muito tempo depois da morte do Bogart, chegou a desmentir isso. Disse que o Bogart contou que, na verdade, ele tinha machucado o lábio na infância, então não tinha nada disso. Seria uma outra... Tinha algo menos glamorizado. Menos glamorizado, né? Seria uma outra invenção aí da Warner Brothers, né? Um estúdio, que coisa. Pelo qual durante muito tempo ele foi associado, né? Mas inventava esses mitos para valorizar os seus atores aí. Mas voltando da Marinha, ele encontrou a família numa situação econômica já não muito boa. O pai dele era viciado em morfina e acabou
isso se agravando e ele acabou perdendo parte do dinheiro que a família tinha. Ele acabou tendo que correr um pouco atrás aí, né, para ganhar o dele. Ele conseguiu um bico numa produtora de um pai de um amigo dele, de infância. É que ele entrou pro teatro, né? Mas antes ele entrou para uma produtora onde ele trabalhou mais na área de produção mesmo, né, na World Films. E junto também, né, na década de 20, ele saiu da World Films e começou a fazer teatro em Nova York, né? E a perseguir essa carreira nos palcos. E foi ali que ele casou pela primeira vez com uma atriz, a Helen Mirren, numa relação que durou cerca de 1 ano e meio. Depois ele casou com outra atriz, né? O Bogart só casava com atrizes. Casou 4 vezes com 4 atrizes. A segunda foi a Mary Phillips, também que num casamento que durou bem mais, quase uma década, mas foi bastante infeliz, assim. O Bogart traía ela direto, né? Então, 10 anos depois eles se separaram. E com o crash da bolsa é que o ramo teatral começou a não ficar muito bom. E aí isso forçou que atores como o Bogart, né, procurassem outros meios para exercer a sua arte, né? E, coincidência, o cinema estava sendo sonorizado nessa época, mais ou menos, né? O crash ali em 29, som síncrono no cinema a partir de 27 nos Estados Unidos. Mais ou menos naquela época ele começou a focar o cinema como campo de atuação. E foi assim que ele conseguiu pequenos papéis, até ter uma certa estabilidade em 1930, quando ele foi contratado, efetivado pela Fox Film, né? Inclusive, em 1930, ele fez um filme para o John Ford, chamado Up the River. Aquele com Spencer Tracy, com Spencer Tracy, aquele filme de prisão, né? Que, inclusive, ele conheceu o Spencer Tracy, que virou um grande amigo dele, né? Então esse começo assim dele no cinema a gente conhece já, né? Foi meio atribulado e tal, ele batalhou muito para conseguir espaço. Depois ele consegue mais espaço naqueles filmes de gangster, que a gente até já discutiu um pouco naquele episódio que a gente fez sobre os gangsters clássicos. Também a gente também falou um bocadinho a biografia dele no episódio do Relíquia Macabra, Relíquia né? Macabra, isso. Que é um dos primeiros filmes a trazer. Mas não custa, né, a gente fazer comentar novamente sobre o Bogart. Um resumo. Mas é justamente aí no início da década de 40, com filmes como O Seu Último Refúgio, do Raoul Walsh, o Relíquia Macabra, como você falou, né? Antes um pouquinho também com Floresta Petrificada, né, de 1936. O Floresta Petrificada foi a grande guinada dele, né? Ele, na verdade, ele já tinha dado uma desistida de fazer filme, não estava dando muito certo, então ali por 32, eu acho que ele ficou uns 2 anos sem fazer filme ali. Ele voltou para Broadway, ficou 2 temporadas só no teatro, e aí resolveu novamente tentar sorte em Hollywood, e foi por essa época ali, eu acho que 30. E aí nessa segunda fase dele do teatro é que ele acabou fazendo aquela peça com o Leslie Howard, né, da Floresta Petrificada, interpretando o gangster, né, o Duke Mantee, e quando essa peça foi adaptada, ele acabou conseguindo o papel, né, graças à intervenção do Howard, né. Isso, e ali a carreira dele começou a melhorar bastante. Ele chamou atenção, né, ele passou a ser conhecido, não longe ainda de ser protagonista ou né? Nem de ser mocinho, ser realmente um destaque. Tem um detalhe dessa época que eu acho interessante citar, e antes dele fazer o Duke Mantee, não acreditavam, né, ainda na época do teatro, não acreditavam que ele tinha o porte ou o estilo para fazer um bandido como aquele, porque achavam que ele era muito bonitinho, muito mauricinho para fazer um bandido, mas ele acabou surpreendendo todo mundo com a atuação dele. Inclusive ele fazia, né, papéis de bom moço, geralmente. Exatamente. Mas é engraçado porque ele acabou sendo associado inicialmente ao papel do bandido, do mafioso. Ou no mínimo, assim, de um cara cínico, né? Cara... Exato. Mas eu acho que... Os principais, né? Ele estava tentando cavar um espaço em um cinema de gangster que já tinha alguns nomes importantes, né? Como o George Raft, por exemplo, ou mesmo outros famosos, como o Edward G. Robinson. E ele estava tendo uma dificuldade e acabava sendo coadjuvante desses outros
nomes famosos. E ele só acabou tendo uma oportunidade como protagonista, e a gente dá um pulo lá pro Falcão Maltês, justamente após uma desistência do George Raft, que o George Raft não quis fazer o Falcão Maltês e ele acabou pegando o papel. Ele pegou vários papéis na esteira do George Raft. Exatamente, né? Ele sempre teve ele era, nos anos 30, ele era ali dá pra dizer, o número 5, né? Exatamente. Tinha esse que você citou, e mais ainda o Paul Mooney, né? E o James Cagney. Então ele era o quinto, e mesmo depois aí desse destaque como Duke Mantee, chamou atenção, mas ele continuou sendo sempre o antagonista, né, do gangster principal. Ele era aquele cara que morria com 2/3 do filme, né? Exato, geralmente. Ficava por ali. Então, eu acho que o que ajudou muito aí no final dos anos 30 foi ele estabelecer aí o contato com o John Huston também, né? Aquela amizade que rendeu tantos grandes filmes. E tem um outro detalhe que eu acho que vale a pena lembrar, rapidamente. Ele deu o nome do filho dele de Leslie Howard, Leslie em homenagem ao Leslie Howard. Da filha, né? A filha, perdão. A filha que nasceu em 53, se não me engano. Isso. 52. É verdade, porque foi o Howard, para quem não escutou lá o Falcão Maltese, quem não conhece a história, eles tinham feito a peça na Broadway, o Bogart com o Leslie Howard, que já era um ator consagrado. Floresta Petrificada, né? Eles já tinham feito essa peça. Quando foi ser adaptada no cinema pelo Ert Mayo dirigindo, a Warner queria botar quem mesmo? Queria botar um outro ator no papel se não me engano, queria o Paul Mooney no papel do Mantee. Agora eu não lembro exatamente quem. Mas o Leslie Howard, que tinha moral, né, peitou a Warner, não falou, não, só vou fazer o filme se for o Bogart, né? Porque ele já estava acostumado com o papel, já conhecia o papel, e então foi graças a isso que ele pôde despontar, né? A gente vê hoje, eu confesso a você que eu vejo hoje Floresta Petrificada e realmente ele domina o filme, mas é um filme que eu acho que envelheceu mal, né? Não sei o que vocês acham. Até a atuação dele, se você olha hoje, parece meio canastra, né? Aquele braço duro dele, andando assim, uma coisa meio forçada. Mas na época impressionou. Ele ganhou o filme, né? Tinha Bette Davis, tinha Leslie Howard, mas ele roubou a cena. Ele roubou o filme. Cena, exatamente. Mas é no final da década de 30 também que ele casa pela terceira vez, em 1938, né? Com a Mayo Method, que é outro casamento complicadíssimo aí, né? Exato. Ela chegou a esfaqueá-lo, né? Tocou fogo na casa, ele também era muito abusivo com ela, tanto que a imprensa chamava eles dois de The Battling Bogarts. Eles estavam sempre brigando, sempre na imprensa ali com essas matérias de problemas conjugais, e foi a Method, né, que lá mais pra frente vai ser a mulher que ele vai deixar para se juntar finalmente com a Lauren Bacall, que vai ser a quarta esposa dele. E aí 24 aninhos mais nova. 24 aninhos mais nova, né? Porque a Lauren Bacall, que nasceu como Betty Joan Persky, né? Nasceu 16 de setembro de 24, portanto, como você falou aí, 24 anos mais nova que ele. 24 anos e um pouquinho. Ele para você ver, quando ela nasceu, ele estava começando a carreira de ator, né, no teatro. Ali, já era um ator de teatro, na verdade, bem no iniciozinho. O nome da mãe da Bacall era com L só, né? E foi muito tempo depois que ela se divorciou do pai dela, né? Quando a Lauren Bacall tinha 6 anos. Ela era romena, se não me engano, a mãe dela, né? Isso, ou de origem romena. De origem romena. Assim. Acho que E era de família pobre, né, a Lauren Bacall. Era um contraponto aí a essa infância rica do Bogart, né? Lauren Bacall veio de família struggling, né, batalhando. E outro contraponto também é o fato dela ter estourado no primeiro filme, enquanto o Bogart demorou tanto tempo para estourar, né? Essa diferença grande, né, entre os dois aí, na trajetória. É totalmente incomum, né, o que ela fez, assim, sim, nesse totalmente. sentido. Pena que também, assim, né, dá pra dizer que a melhor parte da carreira dela foi ali, né, esses anos 40. Depois ela continuou... Ela tem um ápice no início, né, e depois não foi mais o mesmo, né, a carreira dela. De certa forma, eu acho que isso, que é o tema do nosso
podcast de hoje, essa relação dos dois. Se por um lado projetou ela, né? Eu acho que ela só conseguiu talvez esse grande destaque por ter caído nas graças ali, primeiro do Hawks, né? E depois do Bogart. Por outro lado, isso acabou atrapalhando um pouco ela, né? Até porque o Bogart, depois, como você falou, vindo de 3 casamentos com atrizes e casamentos problemáticos, ele dizia para ela que ele queria dessa vez ter uma mulher de verdade, né? Então até ela deu uma freada na carreira depois desses 4 filmes com ele, né? Mas aí você já tá lá na frente da vida dela, sim, lá. Sim, já tá terminando o episódio. É conversa de bar, né? Conversa de bar. Mas então, só voltar na linha aqui, né? Porque ela era, na adolescência, ela era fascinada aí pela Bette Davis. Ela viu Jezebel e Pérfida, então a Bette Davis passou um modelo de atriz que ela queria ser e de mulher que ela queria ser, né? Isso quando ela tinha aí cerca de 15 anos. Mas o que ela queria mesmo era teatro, né? Ela não tinha muita pretensão com o cinema, não. No teatro, inclusive a mãe dela, né, deu suporte e começou a pagar para ela participar lá, né, entrou para aquela American Academy of Dramatic Arts, que ela conheceu o seu primeiro namorado, vejam só, um rapaz chamado Issur Danielovich, que depois virou o senhor Kirk Douglas. Curioso isso, né, os dois namoraram ali naquele período. Mas para pagar essa escola, que era cara, para ela ajudar a mãe, ela começou também uma carreira como modelo, né? Vestindo roupas aí para uma boutique de um estilista famoso. E também ficou alternando um trabalho como lanterninha, né? Eles chamam de usher, que é lanterninha mesmo, né? Pessoa que ajuda as outras a sentar nas poltronas do cinema e tal. A carreira dela no teatro chegou a melhorar um pouco quando ela entrou para um show da Broadway, que correu em algumas cidades dos Estados Unidos, mas curiosamente foi como modelo mesmo, né, que ela acabaria no cinema quando a então esposa do Howard Hawks, a Nancy Slim Keith, Slim era o apelido dela, descobre a Lauren Bacall na capa de uma revista Harper's Bazaar. Ela tinha então 19 anos. Mostra para o marido... 43, isso aí. Mostra para o marido que se interessa nela profissionalmente e provavelmente, além do profissional também... Ela tinha realmente um porte diferenciado, uma atitude incomum para a idade dela, né? Bem precoce até nisso. A gente vê isso, por exemplo, nesse primeiro filme. Ela tem cara de mais velha, né? Tem cara de mais velha. Ela tem cara de mais velha e não só a cara, a atitude mesmo, né? Você vê que até... ela, eu acho que isso talvez algo que deu muito certo na vida real, né, no relacionamento dos dois. A gente vê ali uma relação meio que de igual para igual, assim, não tem um paternalismo do Bogart por ser 24 anos mais velho, né, ou ela vezes. Pois é, eu acho que isso aí é interessante, né? Essa diferença de idade a gente não é que não percebe ou não lembra, mas não é algo que fica ridículo, que é, né, se você pensar 24, 25 anos, em outras situações pode parecer uma coisa ridícula até, né? Acaba sendo minimizado, né, por essa atitude dela, né? E é o Howard Hawks que sugere que ela mude o nome para Lauren, né? De Bette para Lauren. E o Howard Hawks acaba assim a exercer um controle sobre ela, né? Mostrando para ela como se vestir, como se comportar, né? Muito assim no espelho da própria esposa, da Nancy Keith, que era uma mulher de sociedade, né, de socialite e tal. Mas foi no... E ele também com o olho grande nela, né? Com um grande olho grande, né? E parece que negócio de ser casado ali naquela época não era não valia muita coisa não. Não era empecilho não. Era uma coisa meio pública, assim, né? Tipo, todo mundo ali da equipe sabia que tava rolando. Não, o assédio dele era cruel muitas vezes, assim, né? Abusivo até, e de ameaçar ela, vender contrato dela para a Republic Pictures, que é uma produtora menor e tal. Mas foi o Hawks, né, que sem querer, entre aspas, acabou introduzindo o casal, né, no set do filme Passagem para Marsella, né, aquele filme do Michael Curtiz. O Hawks levou ela para visitar o set. E para conhecer o Bogart também, né? Porque ela já estava com planos aí para contracenarem, né? Isso.
No Martinica. Para fazer justamente o filme, né, que foi o primeiro filme da carreira dela, como o Rafael falou, que a gente já pode entrar aí, que é o Aventura na Martinica, né? I don't know when you'll get back home. Could be a long time. Could be forever. Or you're afraid of that. I'm hard to get, Steve. All you have to do is ask me. To Have and Have Not, de 1944. O que vocês acham, hein, desse filme aí? Falem pra mim. Eu gosto, cara. Eu confesso a você, claro, não é um filmaço. Eu acho que desses 4 filmes que a gente vai falar hoje, talvez seja o menos importante. Mas é um bom filme. Eu acho que funciona bem, é um bom entretenimento. Não me incomoda em nada, não. Talvez um pouquinho só de excesso de domínio do Walter Brennan com aquele personagem alcoólatra e que fanfarrão que fala demais e repete a mesma piada várias vezes. Isso pode incomodar um pouquinho, mas fora isso não vejo problema não. Acho um bom filme, daria uma nota 7,5 para ele tranquilamente, 8. Pô, que malvado você. Só isso, só? Eu já tenho problema. E olha, eu dou por aí também, se bobear até menos. Mas diga aí, Rafael. Pô, eu acho um filme maravilhoso, eu acho um filme espetacular. Claro que, sabe que eu tenho uma teoria, e eu já li bastante sobre isso. Esse filme ele acabou sendo um pouco eclipsado pelo Casablanca. Houve muita comparação com Casablanca, dizendo que era uma espécie de refilmagem de Casablanca. Porque eles quiseram também, né? Eles quiseram também dessa forma. Nadar na esteira do Casablanca, né? Muitos elementos ali são chupados do Casablanca, essa coisa de um lugar exótico e sob domínio nazista. Mas o Hawks ele nunca se inclina ao romantismo que o Casablanca tem. Não estou criticando Casablanca, que é um filme que eu adoro, mas você vê que o Casablanca, ainda que o Bogart seja Bogart e ainda que ele tenha ele faça aquele tipo muito comum dele, cínico, que a gente vai ver também no Martinica, mas o Hawks ele nunca deixa isso se inclinar para o sentimentalismo. Ele sempre fica em uma posição mais de aventura, uma coisa mais de ironia, às vezes até com um pouco de comédia, e o filme termina de uma forma super abrupta, né, com o caminhar ali da Lauren Bacall. Eu acho um filme ultra sofisticado, eu acho espetacular. Nesse ponto eu não vou concordar com acho que foi o Alexandre que falou. Isso, ainda não falei o que eu acho. Não, mas vocês comentaram aqui que talvez seja o filme mais fraco dos 4, eu vou discordar, eu acho que é um dos melhores. Eu discordo também, eu só não coloco entre os melhores. Para mim o mais fraco é o de 47. Mas o que me incomoda nesse filme, assim, eu já vi o filme algumas vezes, acho que foi a terceira vez que eu vi esse filme. Ele, não sei, ele para mim ele falha em me encher os olhos de alguma forma, assim. Eu não sei se é um pouco desse personagem do Walter Brennan, que às vezes eu acho que ficou datado, né, em termos de comédia. Às vezes me incomoda um pouco. O número excessivo, acho que tem um número excessivo de canções, são umas 5 canções, né? Bom, mas se põe o Rogue Carmichael no filme, tem que ter canção, né? Não, tudo bem. O Rogue Carmichael é até uma tentativa de ir na direção daquilo que você falou, Sam, né? De replicar o Sam lá de Casablanca. Inclusive o que você falou, assim, o roteiro, se você for ver o livro do Ernest Hemingway, que até foi feito uma versão, né, para cinema com o John Garfield, né? Aquele The Breaking Point, Redenção Sangrenta, que é muito mais fiel ao romance do Ernest Hemingway. Você vê como eles alteraram para ficar próximo do Casablanca e adequar ao tipo de persona do Humphrey Bogart e talvez da Lauren Bacall. O que o Howard Hawks queria para Lauren Bacall, né? Porque isso é uma coisa interessante nos personagens do Bogart, que eu me dei conta, é que ele nunca... Eu não lembro, nunca é uma palavra forte, talvez já tenha acontecido, mas dificilmente ele interpreta um pai de família, né?
É verdade. Os personagens deles são sempre sozinhos no mundo, né? São aqueles loners, né? Um cara sozinho, um cara independente, um cara que... cansado da vida. Cínico, que já perdeu as esperanças. Isso. E vai bem ao encontro ao encontro dessa personagem do cinema noir dos anos 40. Sim, totalmente. Mas só que no fundo sempre, apesar de... quando perguntado sobre a posição dele nos dois filmes, no Casablanca tem isso e aqui também. Stick my neck out for nobody, né? É sempre aquela coisa lá do minha visão política é cuidar da minha própria vida. Ele sempre declara isso, mas quando a coisa aperta, ele sempre acaba indo pro lado do bem, né? Vamos colocar dessa forma. Faz a escolha ele certa. Ele tá do lado do bem, Entre faz a aspas. escolha certa. Ele fez lá em Casablanca, ele faz aqui também. Enfim. E uma coisa que talvez demore para pegar para mim assim nesse filme é o seguinte, porque se você ok, o filme funciona muito pelas trocas de diálogo que são excepcionais, né? A química de cara que eles estabelecem, né, entre o Bogart e a Bacall, eu acho que é o que move o filme. Eu acho que durante grande parte do filme é só isso que move o filme. Exatamente. Porque se você for ver, não acontece muita coisa, né, no filme, assim. Só vai acontecer mesmo quando ele passa a receber lá aquela missão de trazer aquele outro casal para dentro da Martinica, né, da Resistência e tal. Eu particularmente, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que pode ser que não é tão seja bem aproveitada. Eu entendo o ponto de vista de vocês, bem. no sentido de que, talvez acaba parecendo um pouco acaba parecendo uma barriga ali do texto e que impede um pouco de se realmente chegar a uma aventura pela relação dos dois. Mas os diálogos são tão bons. Eu não acho isso. Os diálogos são tão bons que eu não sinto falta. Não. Eu não sinto falta, por exemplo. Eu não vejo essa questão de a história não avançar. Eu acho que está avançando a sua própria forma, eu acho. Sim, eu não acho o filme. Talvez tenha me expressado mal, assim. Eu não acho que é um filmaço, não é um filme que eu vou colocar numa lista de top 10, top 20 da minha vida, mas é um bom filme, um bom entretenimento. Não é ruim, não. E concordo com o que você falou. O filme acaba tendo muito destaque no filme, a relação dos dois, até porque a gente, sabendo que na vida real eles estavam justamente no processo de se apaixonar, já depois de iniciadas as filmagens, cerca de um mês depois, aquela coisa toda, que aquilo ali tinha muito de química real mesmo, não uma química fabricada do ator, né? É aquela coisa, né? Bons atores fazem a gente acreditar que está acontecendo aquilo mesmo, quando não está, mas nesse caso estava mesmo. Então a gente, claro, a gente fica influenciado por saber que isso estava acontecendo, mas quando a gente revê o filme, a gente tem a sensação de que realmente a gente vê um sentimento real, uma atração real ali. Eu acho até que originalmente, se eu não me engano, no texto do Hemingway, essa personagem da Slim, né? Aliás, o nome da personagem dado referência o apelido lá da mulher do Hawks, ele não tinha esse destaque todo, né? Ele acabou crescendo no filme, crescendo justamente para aproveitar essa personalidade dela. Pelo que eu sei, o livro eram duas mulheres e no filme adaptaram e se tornou uma mulher só. Porque no livro o personagem do Morgan, Harry Morgan, eu acho, ele é casado e tem 2 filhas, né? Isso você vê no Breaking Point lá com o John Garfield. O John Garfield é casado com 2 filhas. E quase chega a se envolver com a mulher que seria a personagem da Lauren Bacall, né? Mas nesse outro filme é bem diferente a personagem, né? Eu acho que o filme tem boas cenas, né? Como, por exemplo, a cena de introdução da Lauren Bacall é icônica, né? Sim, a aparição dela é espetacular. Aquilo é muito bem feito, muito bem planejado e dirigido, né? Ela pedindo o cigarro para ele e depois aquela cena, né? E a câmera mostrando ela de corpo inteiro. Como é que ela fala mesmo, Fred? Você vai colocar aí para nós? Anybody got a match? Anybody got a match? Aliás, aquela voz dele, né? Aquela voz dela, um híbrido assim de masculino e feminino, uma coisa meio... Diz até que tinha um adolescente homem que foi contratado para cantar, né? Dublar, para cantar dublando ela nas músicas. Isso. Era o Andy Williams. Ficasse bem.
O moleque tinha Mas 14 só que no final anos. não precisou. Ela própria cantou e deixaram a voz dela, né? Mas pra você ver, né? A voz dela realmente não era uma voz... Não sei se vocês o que sabem. ajuda não também, sei se né? vocês sabem, mas no filme ela chama Slim, que é o nome da mulher do Hawks. Isso. E tem alguns momentos do filme que a personagem da Lauren Bacall chama o Bogart De Steve, que era o nome como a mulher do Hawks o chamava. Existia esse apelido aí. Então tem essa troca de nomes aí que remete à relação do Hawks. Agora, esses diálogos ali, eu acho que também eles têm muito a ver com aquela coisa que é do Hawks também, já desde as screwball comedies, né? A gente lembra de alguns filmes dele, aquele do Jejum de Amor, por exemplo, não é isso, Fred, que ele fez? His Girl Friday, né? E outros, né? O Levada da Breca também é dele. Que é aquela coisa que foge de um relacionamento romântico, homem e mulher, para quase uma disputa, né? Quase uma competição, assim, tipo umas provocações mútuas, uma coisa que... Flerte, né, cara? Mas que aqui não degringola para aquela coisa escrachada e boba que se torna às vezes, né? Aqui fica num nível legal. Não, assim, aqui eu acho que funciona muito bem, né? Esse é o ponto alto do filme, né? Para mim, opinião, é claro. Inclusive, a mais famosa que é aquela cena, né? Quando ela diz do do assovio, né? Para chamar ela, é só botar os lábios juntos e soprar, né? Claro que isso tem um duplo sentido aí no inglês, né? You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Mas que é uma cena, inclusive, que tinha sido feita só para testar, né? Como teste de câmera para Lauren Bacall, né? Mas que parece que funcionou tão bem que eles resolveram incluir no filme, né? Então, assim, voltando ao que eu falei no início, não desgosto totalmente do filme, não. Eu só acho ele... Eu não sei se nessa revisão eu colocaria ele em último dos 4, né? Mas eu colocaria certamente entre penúltimo, assim. Eu até vou retificar o que eu falei no início. Antes eu colocava, tá? E revendo também, eu acho que foi a 4ª vez desse aqui, revi todos. Infelizmente o Dark Passage ele tem caído a cada revisão para mim. É um filme que eu gostava bastante. Então eu coloco no mínimo os dois no mesmo patamar, mas eu acho que eu gosto mais dos outros dois também. Mas agora a questão é que a galera toda ali, já do meio pro final das filmagens, já sabia o que estava rolando, né? Todo mundo, inclusive o Walter Brennan fala isso num livro, né? Que tava todo mundo sabendo o que estava acontecendo ali, né? Todo mundo tava vendo o casal apaixonado, todo mundo tava vendo o Howard Hawks puto da vida, né? Porque tava perdendo aquela oportunidade ali. Mas, bom, ele ficou com um prêmio de consolação, né? Que ele pegou a Dolores Moran, que faz aquela mulher do militante lá, como é que fala? Do líder. Do líder da resistência, né? Da resistência, desculpa. Isso. Que eles vão buscar na ilha lá da... É até curioso, né? Porque essa Dolores Moran parece que era um filme para lançar ela também, né? Acho que a Warner queria colocar ela mais em destaque ali, mas eu acho que o próprio Hawks viu que o que funcionava mesmo era dar um destaque para Lauren Bacall, né? Que acabou ficando, como você falou aí, a Dolores Moran, apesar de ter esse romance aí, né? Com o Howard Hawks, não recebeu a mesma atenção do diretor, né? Como diretor, né? Pelo menos. Bem ofuscada, né? Agora, eu acho interessante, revendo agora, eu reparei uma coisa, né? Tem umas falas ali do Bogart em relação a ela que remetem muito ao Falcão Maltês lá, quando ele vira para ela um momento e fala "You are good, you are awful good". Ele, é basicamente a mesma coisa que ele fala que o Sam Spade fala para personagem da Mary Astor lá, querendo dizer você é perigosa, né? Você é boa em enganar.
Aquela coisa. Você é lisa. Tomar cuidado com você. O Howard Hawks, ele diz que, em uma entrevista para o Peter Bogdanovich, ele diz que a ideia era fazer o Bogart de um personagem insolente com uma mulher insolente, que é a Lauren Bacall, que os dois deveriam estar no mesmo nível de insolência ali, deveriam ser duas pessoas insolentes, e que nem todos os atores poderiam fazer esse tipo, né? Ele até dá um exemplo que o John Wayne, por exemplo, não conseguiria fazer, na opinião dele, não conseguiria fazer bem um personagem como esse, né? Um tipo insolente e tal. E a química dos dois ficou muito boa, né? Essa coisa, esse confronto de diálogos, de palavras, acho que é muito interessante isso. Sim, sim. O que melhor funciona no filme mesmo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, porra, não sei se foi uma punição do Hawks pra ela, o que foi, mas ela entrou em 2 projetos meio furados ali, né, depois disso, não foi? Ela fez um filme com o Charles Boyer lá, como é que é? Agente Secreto? Não, Confidential Agent. Confidential Agent, não sei qual que é o... Eu tenho aqui, já eu falo, mas quando os destinos se cruzam. Isso. Quando os destinos se cruzam. É um filme do Charles Boyer em que ela faz uma pessoa de classe, mais classuda, de elite, uma coisa assim, não é isso? Eu não vi esse filme. Eu não vi também, só o que eu vi sobre ele no documentário, só sei que ela foi completamente detonada nas críticas, que tinha sido super mal escalada, então se botou imediatamente no filme seguinte já em questão ali a capacidade dela como atriz, o futuro dela como atriz. Esse evento aí acabou até alterando os planos pro The Big Sleep, né? O próximo filme aí a gente pode começar a falar, A Beira do Abismo, né? De 46. Well, speaking of horses, I like to play them myself, but I like to see them work out a little first. See if they're front runners or come from behind. Find out what their whole card is. What makes them run. Find out mine? I think so. Go ahead. I'd say you don't like to be rated. You like to get out in front. Open up a lead, take a little breather in the back stretch, and then come home free. Na verdade foi filmado antes até, né? O Big Sleep foi filmado antes desse. Isso, o Big Sleep foi filmado antes, como você falou, só que quando os destinos se cruzam foi lançado depois, né? E foi até curioso porque a Warner, né, percebendo o fim da Segunda Guerra, decidiu segurar um pouco o The Big Sleep, que não se tratava de filme de guerra, e lançar tudo que ela tinha de filme de guerra para esses filmes não ficarem datados, né? E nessa o The Big Sleep foi sendo empurrado para 1946. E aí ele ficou mais de um ano, eu acho que ele ficou 1 ano e meio engavetado, né? Isso. Ele foi filmado no final de 44, começou, ele acabou e ficou pronto, se não me engano, ali primeiro trimestre de 45, e já estaria pronto para ser lançado. E eles não estavam casados ainda, né? Eles já estavam andando de mão dada publicamente, essa coisa toda, mas ele ainda não estava divorciado e eles não estavam casados. E aí 1 ano depois ainda foram fazer reshots, né? Então, o que aconteceu é que a Warner vendo, né, essa crítica, né, detonando a atuação da Lauren Bacall, ficou preocupada, né, com o The Big Sleep. E aí parece que o agente dela na época, que era um cara chamado Charles K. Feldman, que escreveu uma carta para o Jack Warner, né, e ele teve uma ideia que foi o seguinte: fazer mais cenas do casal junto, justamente porque ele entendia que o que funcionou no Aventura na Martinica era justamente essa troca de diálogos, né, insolentes, como bem chamou aí o Rafael, né, entre os dois atores, né? Então ele escreveu uma carta para o Jack Warner falando o seguinte: por que você não refaz algumas cenas, inclui mais cenas da Lauren Bacall com o Humphrey Bogart, e você vai ver que o filme vai melhorar e você vai conseguir salvar o lado da Bacall nesse filme, né? E aí, mais de 1 ano depois, como você falou, né, eles voltaram com Howard Hawks, até pela exigência dos atores, do Bogart e da Bacall, para refazer algumas cenas. Daí gerou 2 versões desse filme, né?
Não sei se o Rafael chegou a ver. Sim. Tem a versão as duas de 45, versões saíram em DVD, né? inclusive, né? Isso. A versão brasileira que saiu com as duas versões. E você vê que tem umas diferenças, né, grandes assim, né? A versão de 45, ela parece mais explicadinha, tem uma cena no escritório do promotor de justiça, onde ele para explicar o que aconteceu na história até o momento, né? Sim. Tem aquela cena, a famosa cena do diálogo lá da corrida de cavalos não existe. Isso foi feito depois, Sim. justamente por sugestão aí, essa sugestão do Feldman, que eu falei. Então é um filme um pouquinho diferente. Agora, o que eu acho... Eu adoro esse filme, tá? Eu não sei vocês... Eu acho o melhor desses 4 que eles fizeram Dos juntos. 4, eu também concordo. É o melhor, espetacular esse Eu filme. concordo também. Obra-prima. Eu não concordava não, mas eu concordo agora. No tempo total de filme, no final das contas, ficam 3 minutos a menos a versão de 46, mas foi bem mais coisa do que isso que foi mexida, né? Sim. Toda aquela cena que você falou do restaurante, que tem aquele famoso diálogo cheio de duplo sentido, triplo sentido, da corrida de cavalo, enfim. Isso não existia na outra versão. Na versão de 45 era uma outra cena que se prestava a esse... Dentro do escritório, diálogo né? parecido, que era ela com véu e tal. Tem bastante fotos, quando você pesquisa a foto desse filme, aparece essa cena do véu. Mas todo mundo deu graças a Deus que foi tirado, assim, porque aquilo ali não era a Bacall que se queria. Ela tá meio... não é aquela mulher poderosa que fala de igual para igual e desafia o cara. Não. Acertaram nessas mudanças. Eu acho que o filme... E mais uma vez, eu acho que nesse caso... Com certeza menos do que no Aventura na Martinica, o romance deles não domina o filme, mas a gente em alguns momentos ali deixa de se importar tanto com a trama criminal, quem matou, quem não matou. Inclusive a gente não sabe, eu até hoje não sei muito bem quem matou, eu sempre fico meio que na dúvida. É uma trama tão complexa. A gente tem a lista aqui completa. Eu até escrevi mesmo um textinho explicando, porque assim, acho que a resolução da história ela é complexa, mas existe uma resolução, né? Dá para entender praticamente tudo que acontece no filme. O problema que eu acho central na história é o seguinte, tem 2 pessoas que morrem ali, na verdade 3 pessoas que morrem, sendo que 2 a gente não vê. A gente não vê nem sequer o ator, o personagem, são 3. Não, peraí, o total de mortes. Não, tem mais, mas eu digo assim... São 7, Não, tudo bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem 3 mortes aí, onde 2 você não vê o personagem sequer. Você não sabe vamos a cara vamos da pessoa. Não, só para... Já que você... Sim, mas só para concluir, assim, quais são os 3 que eu estou falando? Então, eu queria que você falasse na sequência ali, cronológica. Bom, vamos lá, o textinho, deixa eu voltar aqui então para o meu textinho aqui, que eu escrevi aqui. O tal do Sean Regan, que é o primeiro cara que é mencionado lá quando o Humphrey Bogart chega lá na mansão do Sternwood e o Sternwood menciona o Sean Regan. O Sean Regan, que era... Ele já está morto ali, Ele já está morto, mas aí que tá, você não sabe que ele está morto e ele não aparece em momento nenhum da história. Ele está morto. Talvez a Vivian saiba, né? Ou desconfio. Talvez. Mas então, o Sean Regan é um deles, né? Depois morre o Geiger, que é o segundo, que é o dono da livraria, e esse aparece rapidinho, a gente mal vê ele aparece entrando no carro. A gente vê ele mais morto que vivo. Mais morto que vivo. E logo em seguida morre o tal do Owen Taylor, que é o motorista da família de Sternwood. Esse também a gente não vê. Então, esses 3 que eu falei, assim, que eles morrem, a gente mal vê. Um a gente mal vê e os outros 2 a gente não vê. Isso é o que eu acho que causa assim, uma certa confusão, né? Só que, assim, essa confusão, na minha opinião, é totalmente válida pro tipo de história que ele quer contar, pelo seguinte, se a gente reparar, o personagem do Philip Marlowe, ele aparece em todas as cenas, cara. O filme inteiro é sobre o ponto de vista do detetive.
Então, na verdade, assim, o detetive é um proxy do espectador. Você entra na confusão junto com ele. Tudo que você sabe é o que ele descobre e o que ele fala para outros personagens. Né? Só faltou a câmera subjetiva. Só faltou que a gente vai ter no outro filme. Vai ter no outro filme. Mas eu também pensei nisso. É quase como que uma câmera subjetiva, vamos dizer assim, porque ele está em todas as cenas. Todas as cenas tem o Humphrey Bogart, né? E por isso que a gente, às vezes, acontece nesse filme o que não acontece em alguns outros filmes, tipo, sei lá, de adaptação da Agatha Christie, por exemplo, onde você pode ter uma cena que o Poirot não vê, ele não está presente, mas a plateia vê a cena. Aqui não acontece isso. Acho que você tem toda a razão nessa análise, até porque nesse momento ele ainda está iniciando a investigação, se inteirando das coisas, ele está perdidão. A partir da quarta morte, ele já presencia todas as mortes, ele está próximo. Então ele vê quando morre Joe Brody, que alguém atira pela porta nele, né? E ele corre e consegue ver quem que é, o Lundgren lá, o segurança, que acaba preso. Carol. Que curiosamente não morre, né? Ele é preso. O Carol Lundgren. Depois ele vê a morte do eterno perdedor, né? O Elisha Cook Jr., faz o Harry Jones, toma veneno lá, alguma coisa assim. Ele vê aquilo acontecendo, né? Tá atrás de uma divisória, mas ele vê o que está acontecendo. Que é morto pelo canino. Ele próprio mata o canino, né? Eu acho que é o único que ele mata, né? Pro final do filme. Mata, né? Em legítima defesa, né? O cara vai atirando nele. E ele vê a morte e provoca a morte do Ed Mars no final, né? Aquela coisa de fazer ele sair pela porta e os capangas dele vão achar que é ele Marlowe, que está saindo, né? Então as outras mortes todas estão fáceis para ele, porque ele está vendo, e para nós também. Essas a gente não tem dúvida quem que está matando quem. Agora, as primeiras, ele está perdido e a gente fica perdido. E aí eu entendo o que o Rafael começou falando, que mesmo com todas as explicações, a gente ainda fica confuso. Quem matou, afinal, o Sean Regan? Quem matou o Geiger? Quem matou o Owen Taylor? Né? Inclusive tem uma história engraçada, que no set de filmagem, quando faziam esse filme, levantaram essa questão e nem o Hawks sabia direito responder quem que era o assassino. Nem o Raymond Chandler, né? Nem o Chandler sabia, né? Houve uma dúvida entre eles. O Hawks foi perguntar pro Chandler, né? E não. O Chandler, ele falou, não sei. Quem matou o motorista? Ele falou, não sei. O Chandler, para quem não sabe, é o Raymond Chandler, um dos grandes autores do romance Hard Boiled, romance policial aí dos anos 20. Ele, o Dashiell Hammett também. O Dashiell Hammett, que a gente já falou bastante dele quando falou do Relíquia Macabra, né? E muito dos filmes noir são baseados em histórias desses 3 ou 4 caras. Tem esses 2 aí, tem mais um que agora me fugiu o nome. Tem o Raymond Chandler, o Cornel Ulrich, e tem mais um grande aí que agora eu não estou lembrando, mas depois a gente fala. Também não vou lembrar, mas eu posso dar a minha versão sucinta do que aconteceu? Diga, quero ela. Assim, num parágrafo. Num parágrafo. Ó, o tal do Sean Regan, ele foi morto pela Carmen Sternwood, certo? Quando essa se sentiu desprezada por ele. Tem um momento lá que o Ed Mars fala isso. Você já viu a Carmen? Porque ela é uma menina dada, né? Ela é promíscua. Ela tem um monte de homem envolvido com ela. E ela se sente desprezada pelo Sean Regan e acaba matando. O Ed Mars, que é o gangsterzão top lá, esconde essa morte com aquele papo de que o Sean Regan teria fugido com a sua própria esposa. Né? Por quê? Porque ele quer chantagear os Sternwoods com essa informação que ele tem, que ele sabe que a Carmen matou o Sean Regan. Ele usa isso para chantagear os Sternwoods, e ainda ele também estaria por trás daquele outro embuste ali, que é o Geiger, né? Porque o Geiger, aí tem um problema que eu acho que é... O esquema de foto de pornografia, de mulher pelada, essa coisa, que a livraria dele é uma fachada, né? É uma fachada, isso aparece no livro, mas um filme de 46, naquela Hollywood do Código Reis, você não podia ter isso expresso, né? Mas
esse é um problema que eu acho que o filme tem de não conseguir traduzir isso totalmente. Você pode ficar confuso com isso, mas o fato é que o Geiger, que estava envolvido com o Ed Mars, ele tinha esse esquema de livraria pornográfica, e a Carmen era uma das modelos dele lá, abusava da garota, sei lá o que ele fazia. Numa dessa sessão de fotos, o tal do motorista dos Sternwoods, que era apaixonado pela garota, vai atrás, acaba matando o Geiger e foge. Só que por alguma razão aquele Joe Brody está ali perto, corre atrás desse motorista, que é o Owen Taylor, consegue roubar as fotos dele, também no intuito de chantagear os Sternwoods, né? E aí a dúvida que fica é o seguinte: quem matou o Owen Taylor, né? Que é o cara que morre lá naquele pier, no carro? Parece que foi o Joe Brody mesmo. Ou foi o Joe Brody, ou foi o Canino, ou foi aquele Carol. Isso aí não fica muito claro, né? Mas naquela cena em que ele está no apartamento dele, está até aquela mulher da livraria lá, junto com o Joe Brody e tal, isso fica meio, no final fica meio pacificado. Ela própria, aquela mulher, sabe quem que eu tô falando, né? A da livraria. A Agnes. A Agnes, ela fala assim, o que adianta agora a gente ficar tentando, já sabe tudo, vamos... Eles meio que, ele confessa, até tem uma cena em que ele fica falando e rodando para um lado e para o outro. No apartamento, né? E o Marley fica andando em volta dele, assim, né? Ele gosta de fazer muito isso no filme, né? Quando os personagens estão nervosos, mexendo com alguma coisa. Ele fica que nem um cachorro cercando, né? Ele fica sacaneando, assim, né? Quando a própria Vivian tá coçando, ela fala, não, pode coçar. Pode... a luva tem 5 dedos, geralmente, não precisa ficar contando. Esses diálogos são muito bons. E ele faz isso. Então ali parece que realmente acaba a gente sabendo que é o Joe Brody, mas isso não tem maiores consequências, até porque o Joe Brody é morto logo em seguida, né? Então, eu acho que essas mortes menores, vamos dizer assim, né? A morte do Joe Brody, a morte do Elisha Cook Jr. lá, isso é meio que paralelo na história, né? E, claro, causa essa confusão toda. Mas eu acho que essa linha de que o Sean Regan foi morto pela Carmen e o Geiger foi morto pelo motorista que gostava da Carmen, isso aí fica mais claro. Mas é claro, tá misturado ali. Eu entendo o Rafael. O Rafael tem toda a razão do mundo, cara. Eu custei muito a entender esse filme também. Eu vi esse filme várias e várias vezes, cara. Deve ser a 10ª vez que eu vejo esse filme. Mas só para deixar uma coisa clara, eu acho também não é fundamental você entender perfeitamente a trama para curtir o filme. Exatamente. Não. Nesse caso, não. Eu acho que nesse caso não é. E também eu acho que o papel da Vivian não fica muito bem claro, né? Porque a gente passa o filme inteiro em dúvida se ela é aquela mulher boa do filme noir que ajuda o mocinho, ou se ela é uma femme fatale que está querendo sacanear ele, porque a gente sempre percebe que ela sabe mais do que parece, né? Desde o início ela fica querendo sondar o que ele vai fazer, para que em outras palavras ela quer saber, para que meu pai te contratou exatamente, ela está querendo proteger algum segredo. E ele parece que está sempre um passo à frente dela, né? Porque, e ela fica doida. Né? A quantidade de vezes que ele solta alguma coisa assim que desmascara as intenções dela, ela fica com aquela cara de tipo, fui pega, entendeu? O que eu falo agora? Deixa eu só fazer aqui um complemento. O outro nome, que eu acho que seria o terceiro de importância, é o James M. Cain, né? Verdade. É verdade. O Destino Bate a Sua Porta. O Double Indemnity também, o Pacto de Sangue do James M. Cain. Fundamental. Isso aí, bem eu queria fazer uma observação, Fred. Você comentou aqui sobre a questão da gente ver tudo pelo ponto de vista do Humphrey Bogart no filme, do Marlowe. E eu queria até fazer essa observação. Eu acho que essa não é só uma característica do Marlowe ou do Chandler, mas é uma característica do próprio cinema noir, porque a gente percebe que no cinema noir a gente acompanha tudo pelo ponto de vista e a gente segue os passos do protagonista, de certa forma, e a gente sabe tudo, a gente descobre tudo junto com ele, a gente não sabe mais do que ele, nem menos do que ele. A gente pegar, por exemplo, filmes como Chinatown, ou mesmo Falcão Maltês, é mais ou menos por aí. Tudo que o protagonista sabe, a gente sabe também. Acho que é interessante, é diferente de outros filmes de suspense,
ou de outros, né, formas de conduzir o suspense, como um Hitchcock, por exemplo, ou outros, mesmo do gênero policial, né? Eu acho interessante isso, que é uma coisa muito típica do cinema noir. Eu acho que o filme é muito mais sobre esse caldeirão de ciúme, pornografia, Sim. jogo, chantagem, devassidão. E outra vez a gente está falando de um filme com uma relação homem-mulher ali da Bacall e do Bogart, né? Aquelas insinuações, aquele cinismo, aquela troca de palavras. Eu acho que isso enriquece muito, eu acho que principalmente. Agora, em todos os... Eu acho que nos 4, né? Nos 4 filmes, a gente tem o bom e velho final hollywoodiano, até nesse caso, por serem produções da Warner, né? Talvez não acontece como muitos filmes no ar, de baixo orçamento, um final mais sórdido, mais amargo ali, terminam bem, né? O casal termina tanto no Aventura na Martinica, que ela sai rebolando lá do café, eles vão tomar o rumo deles, rumo a uma nova vida. Nesse aqui, que acontece mesmo? É aquele famoso diálogo. Eles ficam esperando na casa a polícia chegar para livrar eles da galera que tá lá fora, né? Mas vai dar tudo certo. Vai. Certo. Isso que você... E tem a famosa frase, é tão famosa que eu esqueci. Mas aquela última frase... Não, aquela frase filme, dela que ela diz assim, tudo bem com você, não sei o que, tem alguma coisa errada com você. Ela, nada que você não possa... Exatamente. Nothing you can fix. Mas a gente sabe que ele vai consertar. É interessante você falar isso, que eu estava escutando um podcast daquele cara, até que deu aquele curso de filme no ar. O nome do podcast é excepcional, né? Os caras são americanos, falam inglês, portanto, claro, mas o podcast é excepcional, é só sobre filme no ar, chama-se Out of the Past Investigating the Film Noir, um negócio assim. E eles têm um episódio onde eles comparam o A Beira do Abismo com o Big Lebowski, dos irmãos Coen. Eles fazem uma comparação muito interessante. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Eu já citei isso um pouco lá quando a gente fez um episódio sobre filme noir. Mas eles falam nessa linha do que o Alexandre está falando, que eles veem A Beira do Abismo, de certa forma, como um prenúncio do que vai virar o filme noir na década de 50. Que é justamente essa mudança do filme, que é muito mais pessimista e com um final... muito mais do tipo do Fall Guy, né? O cara que se ferra mesmo por conta da femme fatale, não tem salvação, ele tá perdido. O filme no raiz. O filme no raiz, por um filme no ar mais Nutella, que seria assim, já com um final mais, né, no estilo Hollywood ali, talvez do pós-guerra, né? Porque... a verdade é que sob essa tarjeta filme no ar, tanta coisa recebe faz parte desse universo, coisas variadas. Engraçado que eu tenho essa teoria, quando a gente falou lá, fez o podcast, o episódio sobre o Relíquia Macabra, eu comentei que, Relíquia Macabra, ele tem elementos que são completamente opostos ao noir, né? Por exemplo, a figura do Sam Spade lá, não tem nada de Fall Guy. Pelo contrário, ele passa o filme inteiro falando e agindo no sentido de, eu não vou ser Fall Guy de ninguém. A gente até comentou lá que ele está muito mais para o que seria depois o James Bond, por exemplo, aquele cara que... I won't play the sap for you. Tem saída para tudo e está sempre se dando bem em cima de quem quer derrubar ele. Né? No filme noir tradicional, o protagonista ele vai ladeira abaixo. Que é o que você vê, por exemplo, no Curva do Destino do Ulmer. Exatamente, foi o que eu pensei, né? É que é o cara que termina ferrado, né? O cara vai ladeira abaixo, literalmente, do início ao fim. Mas eu acho que no filme noir de detetive, que é o caso do Marlowe, do caso do The Big Sleep, ou outros, eu não sei, eu acho que... não dá, Não dá, né? Porque o cara, ele tem que resolver... Tem o cara que soluciona, Exato, é verdade. Exatamente, então não sei. Não, mas então aí que eu queria dizer, que também não é uma coisa tão formulaica assim, né? Que só vai ser... filme noir, se tiver essa característica, esse personagem. Até porque aquilo muito chato, que a gente comentou, né? Nenhum desses diretores estavam fazendo
estavam fazendo filmes noir, né? Essa denominação veio depois. É assim. Eles estavam fazendo filmes de crime, né? Que podiam ter uma resolução assim ou assado. E mantinham uma certa característica comum. Que vai buscar uma influência de um certo tipo de literatura policial que estava em voga naquele momento. Quer dizer, tem uma série de questões aí. Os caras não tinham uma consciência que estavam fazendo um estilo cinematográfico. Isso, a gente sabe que não é bem por aí, né? E nem verdade. Todos os protagonistas dos filmes noir eles terminam na sarjeta, digamos assim, terminam mal. Então tem essas diferenças, né? São coisas... E você percebe que a fotografia, ela muda muito, né? Eu já vi muito teórico dizer que o filme noir ele segue um tipo de fotografia. Isso não é bem uma verdade, porque a gente já viu o filme noir até em cores, por exemplo, e que escapa de um tipo de iluminação, de fotografia, de sombras constantes. Não dá para dizer que existe uma regra elemento, né? Exata. É um elemento. É um elemento, Em alguns filmes, realmente, ela é essencial, mas não é... Se não tiver, como você falou, filme colorido e tal. Você quer um exemplo que eu assim, a gente acabou entrando em filme noir, mas um exemplo que eu sempre me vem à mente. Você pega, por exemplo, o Falcão Maltês, que é, para muita gente, digamos, é considerado o primeiro... Marco inicial. O marco inicial. E é um modelo de filme noir. A figura da Mary Astor, ela não é a típica dama fatal no filme. Ela não é. Ainda que ela seja uma, digamos, ela tenha ali culpa em alguma coisa, mas ela não é aquela típica dama fatal. Ela não chega a ser uma vilã, digamos assim, no filme. Ela não chega. Não sei se vocês concordam com a observação. Mais ou menos. Ela confunde. Claro que ela é manipuladora, ela confunde. Mas ela não tem aquela digamos, aquela face Ela vilã. joga nos dois lados e parece que no final ela realmente... cede, né? Mas aí é tarde demais e é aquele diálogo que eu acabei até brincando, que ele fala, I won't play the sap for you, quer dizer, eu não vou ser mais um trouxa, porque não sei o que você vai fazer na frente, né? Mas é isso aí, eu acho que a gente tá... Eu não tô querendo dizer que ela tá inocente, a gente tá indo longe, eu sei que a gente fugiu do assunto, eu sei que ela não é inocente de forma alguma, mas é só um exemplo. Agora, se a gente puxar para os filmes que a gente tá falando aqui do The Big Sleep, ou mesmo da Martinica... As figuras da Lauren Bacall, elas também são confusas, né? Principalmente no The Big Sleep, que é uma mulher confusa, que nem vocês falaram aqui. Tem momentos que a gente não sabe se ela tá dizendo a verdade, se ela não tá dizendo a verdade, ainda que fique com o Bogart no final, ainda que se resolva de uma forma que resolva ali um relacionamento, a gente entende que no final eles vão ficar juntos, mas sempre resta um efeito dúbio naquela personagem dela, a maneira como ela se coloca, e a gente não sabe tudo que ela sabe, né? Então... eu acho que é uma figura muito dúbia. Não sabe que lado ela tá, né? Só pra voltar pro trilho, né? Agora, quando foram feitas esses retakes ali, essas novas cenas em 46, aí eles já estavam casados, né? Porque eles casaram em maio de 45. Isso. Eles, pouquinho tempo depois que ele conseguiu se divorciar lá da Mayo Method, aí eles se casaram e, enfim, já estavam... casados em 46, quando esse filme foi lançado. E ficando rico, né? Porque o Humphrey Bogart aí com esse filme passou a ser o ator mais bem pago de Hollywood. Tinha um salário 150 mil, né? Por volta de 450 mil dólares por ano. Né? Pra época isso era muita coisa. E só pra gente fechar esse filme aqui, como curiosidade, quem quiser assistir o remake, tem um remake de 1978 com Robert Mitchum no papel do Philip Marlowe, que é um filme muito mais explicativo, assim, muito mais didático nesse sentido. Inclusive tem uma narração, tem flashback para contar boa parte da história. Então, se você quiser entender melhor o que acontece na história... bom, aí sim, agora eles resolveram, então fizeram uma versão decente. Não, né? Uma versão fizeram tutorial, uma versão né? diferente da década de 70, né? Não, que pra muita gente talvez esse seja o raciocínio. Quase um tutorial, né? Pra assistir o filme antigo. Quase um tutorial, exatamente. Assista o de 78 para entender o de 46, né? Que eu acho que não é um filme noir. Né? O de 78 para mim não é um filme noir. É um filme baseado... É aquilo que a gente falou, né? Você precisa ter diversos elementos aí, talvez, para você classificar. Não é só porque é baseado num romance do Raymond Chandler que automaticamente vira filme noir, para mim. Mas vale a pena ver também, é interessantezinho. Mas vamos pro próximo. Agora, aí.
Fala. Agora, afinal, ele não era muito alto mesmo, não? Aquela primeira fala da Carmen lá pra ele. Pro Doghouse Riley, né? Qual o seu Você nome? Não é muito alto, né? Qual o seu nome? Doghouse Riley. Eu me esforço, né? Eu tento. Não, já alguns veem naquilo quase uma ironia com o próprio Bogart. Mas deve ter sido, né? Porque com o filme do Robert Mitchum, ela fala assim, a mulher fala assim, você é muito alto, né? Ele falou, ali seria, você não é grande coisa ainda. Eu tô tentando, né? Eu me esforço para ser alto. Mas vamos lá, Prisioneiro do Passado, hein? Same eyes, same nose, same hair. Everything else seems to be in a different place. Ei, pois é. Dark Passage. Aí o Hawks caiu fora da parada, né? É o Delmer Davis que assina aí, né? Era um diretor talentoso também. Ele fez bons filmes, né? Nunca foi muito conhecido. Cara, eu confesso a né? vocês que agora eu não lembro qual o outro filme dele aí. Ele fez o Flechas de Fogo, não fez com... o Western, né? O Western, Flechas de Fogo. Ele fez o Western, acho que ele fez um drama também, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ele não era um cara assim muito de primeira linha, né? Ele fez aquele Red House com o Edward Robinson também. Tá. Sabe qual é? É um filme sim, noir. Segredo da Casa Vermelha. Isso. Segredo da Casa Vermelha. É um filme menor. Ele fez a Summer Place, ele escreveu, né? Ele foi roteirista, não sei se ele dirigiu também. Cara, eu já vou logo então falar o seguinte, eu sempre gostei desse filme, mas infelizmente ele tá caindo, porque eu acho que a trama não, sei lá, ela não te... Eu acho que ela exige conquista muito, cara. Em momento nenhum. Ela exige muito do espectador tem que passar acreditar. por cima de algumas coisas. Mas eu gosto muito ainda de ver esse filme por causa da questão da filmagens em locação, que eu acho que é o ponto principal desse filme, a filmagem em locações de São Francisco. Enfim. Esse filme tem uma coisa que me fascina bastante, que eu acho que ele até usa isso como uma forma, não vou dizer de brincadeira, mas acaba sendo bacana, que é aquela coisa da formação do rosto do Humphrey Bogart, né? Porque você tem um cara que a gente não sabe como é o rosto desse cara, como que é a face desse cara. A gente, no início do filme, durante um bom tempo, a gente acompanha por uma visão subjetiva, por uma câmera subjetiva. É 1/3 do filme, praticamente. Deixa eu só corrigir uma coisinha. Corrigir não, deixa eu só dar a minha opinião. A gente não vê ele ao vivo, mas eu acho que aparece umas 8 vezes a foto do camarada no jornal. Nunca vi sair o rosto de um cara procurado tantas vezes na capa do jornal. Não, e naquele esquema, né? Naquele esquema que eu já falei em algum podcast aí, né? Qualquer notícia, por mais irrelevante que seja para a sociedade, mas se é relevante para o filme, sai na primeira página, malandro. Vincent Perry fugiu. O cara pode ser um bandidinho de nada. Como ele meio que ele matou uma mulher lá, sei lá, ele é acusado de matar a esposa dele, sai na capa. Vincent Perry fugiu. É uma muleta de roteiro isso, né? Isso é uma muleta de roteiro. Totalmente. Mas continue. Eu brinquei, mas eu achei que aparecer tantas vezes o rosto dele é como se estivessem preparando a gente para falar o seguinte, olha, daqui a pouco você vai ver o Humphrey Bogart que você conhece, mas ele não era assim com a cara dele, não. A cara dele antes era essa aqui, ó. Tô mostrando pra você, ó. Tô mostrando de novo, ei, ó. Era essa aqui, não esquece. É a cara do Frank Wilcox, que é o ator que faz aquela fotinho ali, é do tal do Frank Wilcox. É um cara que até que nem parece muito com o Bogart, não. Mas continua aí, Rafael, que você tava falando. Eu acho que uma das coisas legais desse filme é que a gente descobre... Quer dizer, quando a gente encontra o Humphrey Bogart propriamente, ele não... Digamos que ele é um cara montado, ele não é um cara verdadeiro, né? É um cara que, sei lá, veio de um produto de uma cirurgia, de uma operação. É um homem com o rosto de Bogart. Exatamente. É um cara que ganhou aquele rosto, não nasceu com aquele rosto, né? E é uma, sei lá, me parece uma espécie de brincadeira, né? Como se a estrela do cinema nascesse de uma... Não de uma coisa natural, mas de uma coisa formada, de uma figura construída, né? Não necessariamente
E eu não sei se é impressão minha, mas ou era proposital, até por causa disso que você está falando. Agora você falando me despertou. Será que é por isso? Mas eu acho que ele próprio, a atuação dele tá um pouco diferente nesse filme. Também acho. Não é em nenhum momento aquele Bogart que a gente conhece até dos outros 3 filmes. Tá um pouco... Isso eu não sei. Eu não notei tanta diferença nisso, não. Eu sei que o Jack Warner ficou puto porque ele descobriu que praticamente por 1 hora de filme, né? Na verdade, 1/3 do filme é a câmera subjetiva, né? Mas até 1 hora de filme a gente não vê o rosto do Humphrey Bogart, porque depois da câmera subjetiva ele está um bom tempo com as bandagens no rosto. Exatamente. A gente não vê o rosto dele. O Jack Warner, quando descobriu isso, parece que o filme já estava adiantado, não dava para mudar. Mas você imagina um produtor pensar assim, porra, eu tenho a maior estrela de Hollywood, mais bem paga, e o cara vai mostrar o rosto dele com 1 hora de filme. O filme tem 1h46, eu acho. No mínimo eu vou dar um desconto. Eu vou diminuir o salário desse cara. Vou diminuir o salário. Ele não vai ganhar participação nos lucros no final do ano, né? PL pra ele corta ticket, vale refeição, vale transporte, corta a porra toda. Mas é curioso isso. E eu acho assim, eu também gosto do filme... Pra mim é o pior dos 4, tá? Mas assim, eu gosto. Mas não é filme... ruim, não é ruim, né? Não é ruim, não é totalmente ruim. Eu concordo com o Alexandre que o filme acho que exige muito do espectador de acreditar coisas como, por exemplo, a personagem da Lauren Bacall meio que já se apaixona por Humphrey Bogart só porque ela tem uma história parecida do pai que foi acusado injustamente de matar a mãe e morreu na prisão, não sei o que, por conta disso. Aquela história acompanhou o julgamento. Acompanhou o julgamento, tentou livrar ele. Não, e eu não sei, ela vivia ligada nele, ele tá lá na prisão, ela tá sempre ligada. Eu Tanto desconfio, é que o cara foge. Exatamente, eu desconfio que ela acessava algum site que dava informação de pessoas que fugiam da prisão. Real. Porque, cara, ela pega ele logo depois que ele sai. Isso é difícil de acreditar. Coincidência. E ela acha ele lá no meio do mato, lá. No meio do mato. Depois dele rodar do caminhão. Como assim, cara? Ela só poderia ter seguido ele depois que ele fugiu da prisão. Tipo, descobriu que ele ia fugir da prisão, seguiu ele entrando no caminhão e seguiu ele com o carro. Agora, você acreditar que o cara vai pegar um táxi, o taxista vai olhar pra cara dele e vai falar, gostei do teu rosto, vou te levar no cirurgião pra te modificar. Entendeu? Acho assim, é meio preguiçoso o roteiro em alguns momentos assim. Mas eu acho legal esse lance da experiência da câmera subjetiva. Que era uma experiência. Aquele cirurgião também é uma figuraça, né? É uma comédia, né? Figuraça. Ever see any botched plastic jobs? If a man like me didn't like a fellow, he could surely fix him up for life. Make him look like a bulldog or a monkey. A cirurgia dura 1 hora só, tá? É rapidinho, mudou o rosto do cara. Tá a bulldog. Bulldog ou a monkey. Mas é interessante, cara, o lance da câmera subjetiva, que cerca de 1 ano antes o Robert Montgomery, né, aquele ator, já tinha dirigido um filme chamado A Dama no Lago, que aí é totalmente a base da câmera subjetiva, né? A diferença aqui é que você alterna o ponto de vista, né, o POV, né, o point of view do Humphrey Bogart, com o ponto de vista de outros atores também, né? Nunca olhando para o Bogart, né, que o rosto dele não pode aparecer. Mas você percebe que em determinados momentos não é o ponto de vista do Humphrey Bogart, né? Eu acho que tem até uns probleminhas de montagem aí por conta disso, tem umas descontinuidades que ficam meio evidentes assim na montagem. Chama atenção, às vezes tem umas coisas, né? O Alexandre reparou isso também. Às vezes um personagem está em pé, de repente corta para um close dele, ele está claramente sentado. Eles pegaram um close de um outro take e montaram ali no meio do filme. É estranho, eu não sei se isso é um problema... Preguiça, rolou uma preguiça geral. Não sei se é preguiça, se é um problema de não ter material filmado e ter que fazer um corte ali de alguma coisa, ou se é um problema até de restauração. De repente perderam um pedaço do filme e usaram aquilo ali, não sei. Agora, eu acho que o Bogart gostou muito, talvez, desse projeto, porque tinha algumas coisas ali, reminiscências dos
bons e velhos filmes de gangster da Warner, lá, essa coisa de fuga de prisão. Fugir de San Quentin, né? Acho que o filme promete, né? Começa bem, a gente vê o cara fugindo da prisão, acho que poderia, né, poderia ser melhor. Talvez melhor. Eu né? acho até que nessa cena inicial, de toda essa sequência inicial dele fugindo da prisão, caindo no barril lá, no caminhão, não sei o quê, aquele momento que ele pula a cerca, cara, na minha cabeça veio direto, não sei se vocês jogavam videogame ou jogam, não sei, eu nunca fui muito fã, mas aqueles videogames de primeira pessoa, tipo Doom, né? É isso, que você vê você tem a visão do personagem ali, né? Tem um momento que ele pula a cerca, me lembrou muito alguns jogos de primeira pessoa que só aparece o braço do cara, né? Ficou bem feito aquilo ali. Sim, você entende? Sim, ficou bem feito aquilo ali. E tem outras coisas boas no filme, por exemplo, a Agnes Moorehead, eu acho uma ótima atriz. Sempre rouba também as cenas, né? Sempre marcante, né? Uma baita atriz. O pessoal da nossa cidade vai lembrar que ela fazia a mãe da feiticeira, né? Lembra? Ah, sim, claro. Ela era Endora. Endora, mãe da feiticeira, mas ela é uma mulher que, porra, se misturou ali com o pessoal do Mercury Theatre, do Orson Welles, né? Isso. É a mãe do Kane, né? É a mãe do Kane. Mãe do Kane, é uma ótima atriz também. Mas o personagem ali não fica muito claro, né? Qual que é a dela, né? Parece, sei lá, muito esquisito aquela relação. E depois ainda aparece lá o nosso amigo Bruce Bennett lá. Não fica muito cara aquela relação do Bob, da Irene Jensen. Enfim, coisa fica. Agora, Fred sabe disso. Eu tive uma vez em São Francisco e claro, né, cinéfilo quando viaja tem que ir nos lugares. Então tinham 2 filmes ali que eu tinha que visitar. Um deles, claro, né, O Corpo que Cai. Tinha que ir em alguns lugares ali que aparecem no filme. E o outro era esse, né, aquela escadinha que ele sobe lá logo depois da cirurgia. Botando os bofs pra fora. Não, a cirurgia demorou 1 hora e ele sai andando, atravessa a cidade e sobe aquela escadaria que é longa. A cidade é um longa, ovo, cara. Todo mundo se conhece, porra. A escadaria é longa, ele sobe aquela escadaria, aquela cena que ele sobe lá, caindo pelas tabelas, aí quando ele chega lá em cima tem o carro do cara lá estacionado, aquele cara que vai tentar chantagear ele e tal, lá, que é o Clifton Young. Um dos batutinhas, né? E aí do outro lado, e aí ele chega numa rua, que é a Montgomery Street, e logo ali na esquina, do outro lado da escada, tem o prédio onde ela mora. Lauren Bacall no filme aparece várias vezes no filme, tem uns tijolos de vidro assim na entrada e tal. E esse prédio existe até hoje lá, cara, igualzinho, é o mesmo prédio. Eles botaram uma silhueta do Bogart ali, não? Isso. Eu vi que tinha numa foto, quando eu fui, eu pesquisei isso, mas lá, no dia que eu olhei lá não tinha nada. Eles já estavam sugados aí dessa de visita de turista. Mas o prédio tá igualzinho, Montgomery Street lá, não lembro o número agora de cabeça. E, é interessante, assim, né? Locação real, né? Não é cenário, não foi montado pro filme, a escadaria tá lá, só faltava aquele carro com assento de cortina do Clifton Young. Esse não tava. Meu Deus. Clifton Young, você falou o quê? Fez os Batutinhas, né? Isso, aquela boca cheia de dentes. Ele era um dos garotos lá dos Batutinhas, lá, aquele seriado antigo, tinha o Espeto, né? Tinha aquela molecada lá. A figura dele é uma figura pegajosa, chata. A gente torce pro Bogart jogar logo ele aquele penhasco lá, né? Só que, claro, o Bogart é bom moço, né? Então ele não pode jogar o cara. O cara cai acidentalmente. Ele só mata por tabela aí, né? Mas o fato é que esse filme aí foi azarado, muito azarado ele também. Né? Ele não mata ninguém, mas ele é sempre o principal suspeito, assim, né? Impressionante. O fato é que esse filme aí não fez muito sucesso na bilheteria, não, né? A gente acabou com o filme aqui. Também. Cara, mas quem não viu... Quem não viu... Não, mas vale ver por essa experiência da câmera subjetiva, acho que é interessante. É uma coisa diferente para o filme da época, né?
Pô, filme de 1947 fazendo isso, e antes, em 46, o A Dama no Lago também, outro filme que vale ver. Vale por conta disso e pela química também dos dois, que ainda tá ali, né? Eu tenho até uma teoria, assim, um pouco de que parece que o relacionamento dos dois, voltando pro tema principal do podcast, que é o casal, parece que o relacionamento dos dois na vida real é meio espelhado do relacionamento dos personagens nos filmes, na ordem dos filmes, né? Pra você pegar os dois primeiros filmes, parece que a gente tá mais naquela fase do flerte, né? Tem uma certa disputa ali, eles ficam sagaz, né? Um trocando diálogo mais sagaz com o outro, né? Nesse tem uma coisa mais cuidadora da parte dela, né? É isso, parece que é uma relação mais madura entre os dois, né? É claro que os personagens não são, né? E ela no Martinica começa como uma batedora de carteira, ela vai mudando, isso, né? Aí quando chega no Paixões em Fúria, ela é uma moça, uma dona de casa, praticamente. Totalmente, a dona de casa com o marido que foi pra guerra, né? Uma viúva. É curioso também, né? Tá. Ela faz viúva, se eu não me engano, nos 3 últimos filmes, né? Porque eu acho que quando ela faz lá a Vivian Sternwood, se eu não me engano, ela é viúva. Pelo menos no livro, ela é uma viúva. Sim, é Vivian Rutledge. E nesse filme aqui ela é uma viúva, né? Acho que ela é o marido dela que morreu, não sei, agora eu tô confuso. Mas não, foi o pai. Foi o pai que morreu, é verdade, não é a viúva. Então falhou. Mas no outro, sim. Mas no próximo ela meio que cuidando dele, né? Ela cuida dele. Protetora mesmo, né? E ele, é interessante só essa coisa, né? Ele passa o filme inteiro acreditando que ele vai conseguir provar a inocência dele, as portas vão se fechando, né? E aí, claro, aquele elemento no ar muito presente aí do cara entrando num buraco negro, e até que... Mas, ao contrário do filme noir, o desfecho é aparentemente bom, né? Porque ele consegue escapar lá para tal da Paita, no Peru. Isso. Né? E se encontra no final do filme. A gente não sabe se ele vai ser capturado um dia lá, né? Mas, enfim, dentro do que a gente vê, acaba tudo bem, né? O casal se encontrando lá. Aliás, mais uma coisa, né? Olha, é o seguinte, eu vou fugir, um dia eu vou conseguir chegar lá em Paita, no Peru, você, me encontra lá um dia. Eu não sei exatamente onde, né? Paita deve ter uma rua só, né? Pra você me encontrar assim. E é sempre da América Latina, né? Um negócio incrível. Né? Sim. Não, ela já estava vindo do Brasil lá no Aventura na Martinica, né? Ela fugiu do Brasil. Ela tinha estado no Brasil batendo carteira, depois, brasileira que... Foi pra Martinica bater carteira, ficou milionária, né? Mas então tá. Vamos pro Paixões em Fúria, parar de falar bobagem. Que Largo, 1948, hein? Yeah, that's right. Johnny Rocco. I know that name. Sure, Pop. Who doesn't? Johnny Rocco, the gangster, Mr. Temple. The one and only Rocco. Cara, gosto bastante desse filme. Também gosto muito, acho que a presença do Sr. John Huston aí adiciona mais um elemento, né? Essa relação, por onde andou, Bogart e Huston produziu boas coisas. Nesse mesmo ano já tinham estado juntos ali no Tesouro de Serra Madre, filmaço. Yes. Repetem isso, roteiro do Huston e do Richard Brooks, né? Depois vira diretor também, né? E eu acho que aí tem muito talvez disso que você falou, de uma guinada num estilo de filme. Tá sendo simbolizado isso aí, né? Meio que ele tá meio que matando o gangster tradicional, né? Na figura do Johnny Rocco. Sim, porque Edward G. Robinson. Esse, né? Eu acho outro elemento aí fundamental para esse filme funcionar para mim, cara. Edward G. Robinson, o cara é fenomenal, cara. Eu acho ele um puta de um ator. Pra mim é um dos meus preferidos, assim, dessa época. É um cara que nunca é badalado, mas é um cara, super versátil. Você vê que ele é o tipo de ator que acho que muitos atores na época não eram, né? Que ficavam meio, até por imposição do estúdio, o cara ficava muito preso num tipo de papel, né?
Mas ele é um desses caras que, pô, aqui ele interpreta um gangster que tem cagaço de trovão, de tempestade, de furacão. De furacão, né? Mas, pô, ele, como você falou aí, ele já tinha interpretado não à toa o nome dele é Rocco, porque remete lá ao início do... Alma no Lodo. No Alma do Lodo, né? Onde ele era Rico, né? Não é à toa que o nome é parecido, mas era um outro tipo de gangster ali, muito mais cruel, muito mais despeitado, né? Pô, e ele pode interpretar um cara como o personagem dele no Almas Perversas, né? Que é um cara bobão, perdedor, né? O cara que vai ser manipulado por uma mulher e tal. Sim. Mas eu acho, porra, muito legal grande ator, sem dúvida. A participação dele. Não, o elenco é muito bom. A gente tem Claire Trevor, né, ganhando... Se eu não me engano, ela ganhou o segundo Oscar dela nesse filme, não foi? Acho que ganhou o único, né? É o único. Não, ela não tinha ganho um já no... Não, ela foi indicada. Em 30 e pouco, antes do Stagecoach, ela já era vencedora de Oscar, se eu não me engano. Não, acho que não. Ela foi indicada pelo aquele Beco Sem Saída. Foi a primeira indicação dela. Então, é com o Bogart, por sinal. Tudo bem. Sim. Não, então tá, para o que eu falei, mas tem a Claire Trevor, tem o Lionel Barrymore, uma lenda, né? Muito bem no filme também a participação dele. E tem aquela cambada de asseclas do Dan Seymour, que já estava no Martinica, né? O Mark Lawrence, tem o Thomas Gomes também, né? Que faz aquele é o segundo no comando ali, né? Depois do Rocco, né? Mas o elenco é muito bom mesmo, né? E eu acho que tem uma coisa interessante aí na relação do Edward Robinson com o Humphrey Bogart, que volta naquela história do gangster dos anos 30 lá, daquele episódio que a gente já fez. Que o Ed e o Rafael comentou no início desse episódio aqui, que o Edward Robinson era o top gangster, um dos top gangsters da época, né, com Alma no Lodo, né? E o Humphrey Bogart era um mero coadjuvante, né? E naqueles filmes, aqueles Roaring Twenties, né, que ele fez com James Cagney, no Anjo de Cara Suja, né? Ele era um gangsterzinho de escanteio. Vários outros. E aqui a relação é invertida, né? Porque agora o top billing é o Humphrey Bogart. Apesar de que o nome do Edward Robinson nos créditos está ali do lado do Bogart, né? Não está nenhum acima do outro, não. Mas aqui quem é o herói é o Humphrey Bogart. E o gangster decadente, como você falou, é o Edward Robinson, né? Isso. Agora, sobre a relação do casal que é o mote aí do episódio, nesse filme, infelizmente, sei lá, eu acho que a Lauren Bacall tá subaproveitada. O papel dela não é assim, né? De grande relevância. Ela é aquela moça quase passiva, exceto na hora que ela cospe na cara do Rocco. Aquela mulher que ficou em casa para cuidar da família enquanto o marido foi lutar na guerra, né? Aquela coisa bem... Cuidar do sogro, né? Cuidar do sogro. Opa, chegou um homem aí, um gente boa, pô, agora vai substituir aí, vai ajudar a cuidar da... Vou voltar a ser... E ele, como sempre, né? Ele, como sempre, é um cara solto na vida, sem destino, sem futuro. Sem família. De novo com aquele papinho dele de I stick my neck out for nobody, né? Não vou morrer por mais um Johnny Rocco, não sei o quê. E no final a gente sabe que não é assim, né? Mas eu gosto às vezes de umas coisas um pouquinho piegas, assim. Eu acho até funciona, né? Até funciona bem, né? Emocionante, eu diria até emocionante aquele trecho do filme que o Lionel Barrymore vai conversar com ele sobre o filho que morreu na guerra, aquela coisa toda, né? E ele sofreu, tal, aquela velha história, né? Não sofreu, ele não sabe nem se ele está mentindo só para né? Não, acho que ele tá mentindo, sim, porque tem um diálogo bem curto que a Lauren Bacall fala com ele, que trocou uma carta com o marido, e o marido contava a mesma história dele, só que ele, Major McLeod, né, o personagem do Humphrey Bogart, é que estava lá isolado, entendeu? Quando o Bogart conta a história ao contrário. Que o marido da Bacall que foi o herói de guerra que ficou isolado lá, segurando uma posição, não sei o quê.
Então parece que ele conta uma mentira para agradar o velhote. O velho ficar mesmo, feliz, né? Aliviar o sofrimento dele, né? O que que é a atitude do herói, né? O cara tá... Ele deixa Tudo escapar que ele herói. recebeu algumas medalhas de honra lá. Algumas cenas externas ali foram filmadas nesse lugar que dá título Que Largo, na Flórida. Mas os atores nunca estiveram lá, né? Foi tudo feito em estúdio, a parte deles, né? Algumas poucas tomadas ali, aquele pier e tal, alguma coisa foi filmada lá. Eu acho que a coisa que eu mais gosto nesse filme, uma das que eu mais gosto, é aquela relação entre os personagens americanos que ficam dentro da casa e os índios que ficam para fora na tempestade, assim. Eu acho que aquilo tem uma crítica muito forte, assim, à sociedade americana, essa coisa da exclusão, de você colocar o índio, ou poderia ser outro também, enfim, no olho do furacão, né? Esse filme também, eu acho que ele tem muita relação com essa coisa da época, né? Ali já questão do macartismo crescente, do perigo comunista na visão Até porque o Brooks, o roteirista, ele tinha uma posição muito marcada à esquerda. Exatamente, tanto ele quanto o Huston. E o Bogart um pouco. O Bogart e a Bacall, eles seriam chamados os liberais, né? Depois eles iam participar daquela marcha contra o macartismo. Apesar de... o Bogart deu uma regada, né? A verdade é que o Bogart em algum momento... Não, sério, ele em algum momento ele meio que quis se desvincular de uma coisa mais extrema. Ele escreveu um artigo dizendo, não, eu sou comunista. Exatamente. Então ele é assim, eu sou liberal, a coisa começou a ficar séria, né? Também, você não defendo direitos. Ele não queria perder a carreira. Ele fez o que o personagem nos filmes dele, né, geralmente não fazem, né? Mas, enfim, parece também, tem um crítico que diz que essa questão do índio aí que o Rafael falou, é que a ideia por trás daquela perseguição do xerife ali local para os índios, atrás dos índios, seria tipo a América preocupada com a ameaça vermelha, que era algo errada, né? Meio fabricado, e esquecia que tinha ameaças reais de gangster pesadas, crime crescente na sociedade americana, né? Isso fica ilustrado no filme ali, que o xerife não dá muita bola para aquelas pessoas. Ele nem chega a entender o que está acontecendo, aquele xerife, né? O deputy lá, quando entende, acaba morrendo, né? Mas o xerife mesmo... Eu acho que, voltando aí até para o início do filme, eu acho interessante também, logo de cara no filme, é que, assim, que se você está vendo pela primeira vez, e você não sabe que aquelas pessoas são gangsters, eu acho que a coisa é tão bem dirigida que, eu não sei vocês, mas você sente a ameaça no ar ali, quando o Humphrey Bogart entra no hotel pela primeira vez. Tu sente que tem uma coisa errada naqueles personagens ali, né? A forma como eles se comportam. Sim, é uma coisa sutil, né? Isso, tem o Toots ali, ele só vê ele, né? O cara já meio que se quer se impor pra ele ali. Né? E depois vem esse personagem do Hoff, né? Que é do Thomas Gomes. Também o Curly Hoff. E tenta, né, fazer uma gracinha lá com o Bogart, dar uma enrolada nele, não sei o que, mas você sente que a atitude dos caras é meio esquisita, né? Eu acho que tem também aí um subtema que é de humilhação, né? A Claire Trevor, né? A personagem da Claire Trevor tem uma certa humilhação também do Edward G. Robinson naquela cena com o Bogart, quando ele dá a arma e o pessoal fica pressionando o Bogart pra atira sua chance, não sei o que. E aquela cena é muito boa, né? Que ele aquela recua, conversa em cima, né? Ele recua e depois descobre que a arma estava sem bala, né? Quer dizer, ele ia morrer ali se ele desse uma de herói, né? Mas ele sai meio humilhado daquela cena ali porque, de alguma forma, a Laura Bacall tira ele de um pedestal, assim, né? Ela crê que ele realmente é um covarde, uma coisa toda. Né? Mas brevemente, né? Porque logo depois ele dá aquele drink lá pra Claire Trevor lá e começa a ver ele de forma diferente de novo, né? Essa cena da Claire Trevor cantando também é bem humilhante, né? Tu fica constrangido
dizem que o John Huston, né, sacana como ele era, a Claire Trevor estava nervosa para fazer essa cena, né? Imagina, cantar e tal, ela não era cantora nem nada, e ela ficava atrás do John Huston, né, pedindo para ele para ensaiar. Pô, quando é que a gente vai ensaiar para fazer a cena? Quando é que vai ensaiar? E o John Huston só enrolando ela, né? Aí num belo dia o John Huston virou para ela e falou: não é hoje que a gente vai fazer, né? Sem ensaio nem nada, tu vai fazer a cena aí. Aí dizem que ela cantou na frente do elenco todo ali, né? E o take que eles usam no filme é o take da primeira vez que ela cantou, que seria um ensaio, não foi ensaio, foi com câmera rolando. Então ficou daquela forma e acabou compensando, né? Porque como você falou ótimo, aí, ela ganhou o Oscar, porra. Tá ótima. Porra. No mesmo ano que o Huston ganhou, né? O melhor diretor pelo Tesouro de Serra Madre, que o pai dele ganhou também. Também, festa completa aí pro John Huston, né? Sensacional. E você falou de ficar nervoso, você esqueceu de comentar lá no Martinica o lance da Lauren Bacall, o famoso The Look lá, o olhar dela com o queixinho abaixado, encostado quase no peito, assim. Aquele olhar que ela foi meio que sem querer, né? Não foi projetada, né? Ela fez aquilo porque ela estava nervosa nas primeiras cenas filmadas ali. Quer dizer que era a única forma de parar de tremer, né? Ela botar o queixo pra baixo, assim, meio que segurar, não. Aí depois teve que ficar fazendo isso pro resto da vida. Criou um look aí, né? Eu não sei se vocês têm essa informação, eu não pesquisei, mas é o único filme que o Bogart e o Edward G. Robinson contracenam é o Key Largo, né? Olha, não sei, cara. Eles estão no filme... Eu fiquei nessa dúvida. Talvez. Não, tem um filme de... Não, mas não sei se ele... Tem outros filmes, né? Que eles contracenam, que você diz... Na mesma cena. Juntos, contracenam. Juntos, claro, contracenam literalmente, não no mesmo filme. Tá, desculpa. Sei, olha, eles fizeram alguns filmes. Eles fizeram aquele Bullets or Ballads. Isso que eu ia falar. E tem um outro também que eu não tô lembrando o nome agora, que é um cara que luta boxe. Ali de 37. Como é o nome desse filme? Já vou lembrar pra você, peraí. Mas pode ser. Mas de qualquer forma, eles já haviam trabalhado junto, então já. Trabalhado junto no mesmo filme, sim. É o Kid Galahad. O Kid Galahad. Tá olhado pra campeão. Um filme que tem também a Bette Davis, o Robinson e o Bogart. Realmente, trabalhado junto, eu acho que esse aí é o... Acho pouco provável que não tenha uma cena com os dois juntos. Acho que é o quinto filme com os dois juntos, tá? Mas talvez seja pouco provável que não tenha uma cena dos dois juntos, mas talvez não também, né? Porque é aquela coisa, o personagem do Humphrey Bogart era pequeno nesses filmes, né? Então... You are not very tall, are you? Não, o papel era pequeno, né? Lembra dele? Eu entendi. Sim, mas é Anjo de Cara Suja lá. No Anjo de Cara Suja ele aparece pouco. Ele praticamente só contracena com o James Cagney e com o George Bancroft. Mas ele não contracena com a mulher lá, que eu esqueci o nome. Pelo que eu lembro, no Kid Galahad tem sim, cara. Porque é um filme, inclusive, que eu acabei vendo 2 vezes, porque eu fui ver, esqueci que já tinha visto e vi 2 vezes. É um filme meio fracote, não grande coisa, mas eu acho pouco provável que eles não tenham uma cena junto. Eles eram nessa linha ali de gangsters antagonistas ou advogado. Eu tô confundindo, tem um que ele faz um advogado pilantra também. Advogado pilantra é do Anjo de Cara Suja, né? É isso, então tá, tô confundindo. Mas enfim, mas eu acho bem pouco provável que ele não tenha uma cena juntos. Mas, de qualquer forma, não com a mesma importância que tem nesse aqui, né? Em que, inclusive, o Bogart prevalecendo, né? E na verdade, o que na verdade não é nenhum dos dois tem uma posição de personagem de filme noir, né? Eu acho que o Robinson tá muito mais para um personagem de filme de gangster, e o Bogart é um personagem meio difícil de definir, né? Ele não é um cara que tá voltando da guerra, mas... quase heróico, né? E ele é muito diferente dos outros que a gente citou aqui, né? Que é aquele cara cínico. Aqui ele não tá mais aquela figura mais tão cínica. É um cara até mais amargurado, né? É um cara amargurado, exatamente. Me parece que meio que um perdedor. E quando ele aceita ali partir para aquela jornada quase suicida, né, no barco, e acaba ganhando uma arma de presente ali, escondido da Claire Trevor,
ele meio que liga o foda-se, assim, tipo, se morrer, morri também, Exatamente, não tem muita coisa a perder. Ele tava mais preocupado ali em meio que salvar a imagem dele perante o pai lá do amigo e a viúva do amigo, entendeu? Que estavam meio que quase duvidando ali da coragem dele. Mas, porra, e aquela sequência toda do final do barco é rápida, né? Até a gente, quando vê ali, são poucos minutos, mas cara, fodíssimo, né? Conseguiu se livrar de 5, né? 5 gangsters assim, rapidinho. Muito foda. E claro, né? Ajudou o fato dele ser um cara super versado em barcos, né? Inclusive o barco do filme tem o nome do barco, o iate dele, o Amado Santana dele, né? Que depois deu nome à produtora dele, né? É isso verdade. Que eu ia falar, em seguida aí, né? Depois desse filme, só fazer um pós aí do casal, né? Depois do Que Largo, em 48 ali, a carreira da Bacall começou a ficar em segundo plano, né? Porque eles tiveram um filho, o Stephen Humphrey Bogart, né? Nasceu em 49, né? Ela ficou grávida em 48, né? E nessa época também é que o Bogart funda aí a companhia produtora dele, como eu já falei aí, a Santana Pictures. Era uma tendência natural aí do pessoal, né, que tinha mais nome, né? Mais grana também, né? Começar a investir na própria carreira, né? Sair um pouco dessas garras do estúdio. Mas Jack Warner ficou puto. Pra variar mais uma vez, né? Mas claro, né? Que fique, também né? Mas também nessa época os estúdios já estavam perdendo um pouco de força também. Já, Eles não tinham mais toda aquela soberania que tinham antes. Mas ainda eram fortes, mas ainda não tinham. Não era como antes, né? Foi mais ou menos nessa época aí, na década de 50, né? Que eu acho que passaram aquela lei que desverticalizou os estúdios, né? Eles pararam de ter cadeia de distribuição, né? Era proibido. E aí isso deu uma quebradinha ali no oligopólio, né, dos estúdios ali, né? E aí começa a sair filmes, o Crime Não Compensa, né? Eu acho que foi o filme seguinte já dele, o Knock on Any Door, do Nicholas Ray. Foi o filme seguinte dele, foi o primeiro pela Santana, que ele trabalhou a primeira vez com o Nicholas Ray, gostou da experiência, gostou do Nicholas Ray dirigindo. E tanto que depois saiu aquele grande filme dele, No Silêncio da Noite, né, de 1950, em que ele faz talvez um dos melhores papéis dele, né? Muito bom. Do Dixon Steele. Também. E enquanto isso, a carreira da Bacall ficou meio que em pause aí, né? Depois, em 52 ou 53, eu não sei muito bem, nasceu a Leslie, a filha, né? Isso, a segunda. E ela só voltaria a fazer um filme, eu acho que em 57 ou 56. Não, ela fez depois um da morte filme dele, não foi? Não, ela fez um filme. Não, antes ela fez. Ela fez um filme com a Marilyn, né? Aquele Como Agarrar um Milionário, acho Isso, que Como era o Agarrar um nome. Milionário. Só que antes, em 50, ela fez um filme com um namorado, ex-namorado, Kirk Douglas, né? Sim, é Young Man with a Horn, que no Brasil chamou Êxito Fugaz, um filme de 50. Que passou meio batido também, né? Ela, assim, a carreira dela como atriz depois do relacionamento com o Bogart não foi das mais brilhantes. Ela tem um ou outro momento teatro, legal, né? Ela voltou pro teatro também. Ela fez bastante. Mas ela fez filmes com grandes diretores, né? Ela fez o Palavras ao Vento, né? Com o Sirk. O filme do Douglas Sirk, né? Com Rock Hudson e tal. E mais tarde ela fez Jason também Roberts, né? Ela casou com o Jason Roberts. E depois, nos anos 70, ela fez o Assassinato do Expresso do Oriente, que é a versão do Lumet, que é boa, viu? Muito boa. Verdade. Ela chegou a ter uns namorados aí famosos também, né? Gostava de um ator. Ela namorou o Frank Sinatra, mas acho que o Frank Sinatra pegava geral. Com quem que o Frank Sinatra não namorou também, né? Pois é, né? Tem uma lista, o Frank né? Sinatra era amigo do casal e tudo, né? Assim que o Bogart morreu, ele já foi consolá-la. Foi o primeiro namorado aí pós-Bogart dela, né? E ela acho que namorou um outro cara que era de teatro também, não famoso, e ficou casada aí durante algum tempo aí, como o Alexandre falou, com Jason Roberts, né? Quase que o mesmo tempo com que ela ficou casada com o Bogart. E o Roberts também tinha problemas sérios de alcoolismo, então, um casamento que não deu certo. Teve um outro filho também com ele, né? O Sam Roberts, ator também. Isso.
Mas o fato é que depois ela meio que assumiu a condição de solteira mesmo, de solteirona, de que não queria casar e ficou assim, ó, independente aí. Acho que até a morte dela, né? Que ela Morreu agora em 2014. morreu em 2014, morreu na vida Nova longa York. aí, né? O Bogart em 57, como você falou, né? Com câncer de esôfago. E ela morreu de quê, hein? Eu não sei. Cara, eu não lembro. Morreu muito de bem, mas... morte morrida mesmo. O Bogart morreu em casa com ela do lado. É. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ela morreu, se eu não me engano, no mesmo dia do Robin Williams se suicidou. Ah, é verdade. Bem próximo. É mesmo. Eu sei disso porque, curiosamente, eu estava fazendo uma conexão em Nova York nesse dia que ela morreu lá e vi essa notícia. Se não foi no mesmo dia, foi bem próximo. Caramba. Tá aqui, ó. 11 de agosto, 14 de agosto. 11 de agosto, 12 de agosto. O Robin Williams se suicidou 11 de agosto de 2014 e ela morreu dia 12 de agosto de 2014. Aos Eu lembro 89 anos. Eu lembro das notícias serem dadas assim, uma logo após a outra, entendeu? Um bloco, notícias de atores mortos. Caramba. Então anunciaram assim as duas, aquela coisa meio que impactante assim, né? Querendo ou não, ela tá presente para nós. Tudo bem, era uma senhora já de quase 90 anos. É que a morte do a fazer 90. Robbie Williams acabou eclipsando, né? As pessoas falavam dele, né? Só uma coisa, eles tinham um planejamento para fazer um quinto filme em 56. Tem algumas imagens deles provando figurinos, alguma coisa assim. Mas não foi adiante, ele em seguida foi diagnosticado e tal, a coisa não saiu da... Acabou a saúde dele estava muito deteriorando, né? Beleza. Valeu? No próximo episódio a gente vai fazer o Eisenstein, parte 1. 4 primeiros filmes do Eisenstein, A Greve, Encoraçado Potemkin, Outubro e o Velho e o Novo. E teremos outro convidado, certo? Certo. Como foi aqui o Rafael Amaral, valeu, cara, tua participação aí mais uma vez. Sempre muito bom, né? Eu que agradeço aí de novo o convite, muito obrigado por ter chamado. E sempre um prazer falar de cinema clássico, de Humphrey Bogart, de Howard Hawks, e filmes que eu sou apaixonado aí. Muito obrigado mesmo, viu? Beleza, teremos mais convites para você, esperamos que você aceite. Claro, sempre aceito. E galera que quiser aí conhecer mais o trabalho do Rafael, visita o blog dele lá, né, palavrasdecinema.com. Exatamente. E tentem descobrir aquelas fotos difíceis que ele posta lá. Isso. Muito difíceis. Eu fui inspirado por vocês que começaram com essa brincadeira. Eu fiquei todo orgulhoso no domingo ali que ele postou um sábado, sei lá, porque eu bati o olho ali, eu falei, esse filme é italiano, aí eu botei lá, italiano. Ele falou, pô, já quer dica. Não, tipo, assim, é o máximo que eu chego, assim, né? Qual é o filme eu não vou saber, mano. Beleza. Valeu. Grande abraço aí, pessoal. Gente, muito obrigado, viu? Abraço! Ain't these tears in my eyes telling you? Am I blue? You'd be too if each plan with your man done fell through. Was the time I was his only one, but now I'm the sad and lonely one. So lonely was I till today. Now he's gone.